Bom dia a todos e todas, sejamos bem-vindos, bem-vindas nesta manhã, neste nosso culto do terceiro domingo após Pentecostes, um culto diferente, um culto depois de quase 4 meses sem atividade presencial. Hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro ensaio de atividade presencial com os cuidados recomendados também pelo Ministério da Saúde. E eu quero crer que o momento de comunhão nosso aqui presencial vai ser também tão importante para cada um e cada uma de nós, assim como será para aqueles que não podem estar conosco, quando à tarde receberão então também a versão virtual. Saúdo a cada um e cada uma de nós nesta manhã com a palavra do Salmo 92, versículo 1 a 5, que assim diz: Ó Senhor Deus, como é bom dar graças a Ti, como é bom cantar hinos em Tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o Teu amor e de noite a Tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som de lira. Ó Senhor Deus, os Teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor, como é difícil entender os Teus pensamentos. Mesmo nesse tempo diferente, difícil, talvez poderíamos dizer de aflição, de medos, que bom que nós podemos, junto com o salmista, louvar a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas entre nós. E o fato de nós estarmos aqui, o fato de estarmos vivos nesta manhã, é sinal da gratidão ou da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. Que também assim nesta manhã, Deus nos acolha na Sua presença e que possa nos dar alegria neste louvar também ao nosso Deus, como aqui lembra o salmista. Que Deus assim nos abençoe neste culto. Amém. Nós nos reunimos aqui nesta manhã, não em nosso próprio nome, mas em nome daquele que faz grandes coisas, que é o nosso Deus Criador, o nosso Deus Salvador e o nosso Deus Consolador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Podemos assim nos assentar e cantamos juntos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e assim também aclamamos a presença do Trino Deus entre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos
Convido assim para nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Eu convido assim para nos colocarmos então também em oração de confissão, de confessarmos nossa culpa, o nosso pecado diante de Deus, pois a palavra de Deus assim nos lembra que somos pecadores. Oremos. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos pelo dom da vida que novamente nesta manhã nos presenteaste. Como ouvimos da saudação do salmista, tu tens feito grandes coisas entre nós. E o dom da vida é a maior delas. Mas o privilégio de novamente podermos estar na tua presença também é um destes privilégios. E nós nos colocamos diante de ti, bondoso Deus, com o coração sincero e arrependido de nossas culpas, nossos pecados e tudo aquilo que nos afasta da relação contigo, mas também entre nós. Por isso nós te pedimos que por meio de Jesus Cristo tu olhes para nós e tenhas misericórdia de nós. E segundo a tua palavra, nos dê o perdão dos pecados. Também rogamos, ó Deus, que tu venhas sobre entre nós nesta manhã, para nos dar o entendimento da tua palavra que queremos ouvir e estudar, para que esta palavra possa ser para nós alimento para a fé, luz para os nossos caminhos. Pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos lembra para todo aquele que confessa o seu pecado diante de Deus. O salmista diz: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria, não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Assim como o salmista se colocou diante de Deus e teve a certeza de que Deus o ouviu e que assim ele também poderia viver, falar, anunciar segundo a vontade de Deus, nós também podemos ter esta certeza do perdão dos pecados e que somos chamados a ser anunciantes do reino de Deus. Assim vos anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos passar assim um momento de avisos, por gentileza. Bom dia a todos. Os nossos avisos, então, são esses. Todas as demais atividades, exceto o culto, continuam suspensas. Visitas emergenciais estão acontecendo de forma agendada. O atendimento pastoral também está sendo com horário marcado. Atendimento de secretaria também está acontecendo para recebimento, principalmente das contribuições, que a gente precisa estar recebendo pessoal. Os envelopes da campanha Vai e Vem, que estão também distribuídos nos bancos, podem ser entregues junto com a contribuição da secretaria ou depositados no final do culto, lá com a tesouraria, pode ser em cima da mesa. Ou então via depósito, só que a gente pede que seja avisada a tesouraria do nosso controle. A nossa campanha diaconal continua em vigor, estamos arrecadando alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal e também roupas. A reunião do presbitério irá acontecer dia 24/6, às 19 horas. O próximo culto será dia 28/6, somente virtual. E o próximo culto presencial está previsto para o dia 5/7. Porém, será ainda decidido sobre análise e estudo do quadro de pandemia em Caçador. E a nossa Assembleia Sinodal será de forma virtual no próximo sábado, dia 27/6, e 3 representantes da nossa paróquia estarão se reunindo, da nossa comunidade, estarão se reunindo no centro comunitário para realizar esta Assembleia. A nossa oferta hoje é destinada à juventude sinodal, então é uma oferta sinodal. Então, além disso, daí o pai vai passar agora a questão do resultado do bife no pão. O
nosso bife no pão deu um resultado muito bacana, R$5.800. Nós vendemos em torno de 604 lanches. Para uma noite isso foi fantástico. Tá? Então a nossa gratidão a todos e todas vocês que de uma forma ou de outra colaboraram, né? Ou presencialmente me ajudando a preparar, ou anunciar, ou comprar, enfim, nossa gratidão. E eu tenho dito para uma colega essa semana, aqui de uma paróquia vizinha, que também estão passando por dificuldades, eu tenho dito para ela, Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel para com cada um de nós em casa, mas também para a comunidade. E esta comunidade deles hoje está fazendo galeto para vender, também quase na mesma modalidade, só de entrega. Eu acho que a gente tem que confiar sim nas mãos de Deus, e Deus vai suprindo as nossas necessidades. Também convido então assim para juntos cantarmos o próximo hino, É Como a Chuva que Lava, nos preparando então para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Podemos assim nos assentar. Convido então assim para ouvirmos as leituras bíblicas. A primeira leitura que queremos ouvir e podemos acompanhar, nós a encontramos no profeta Jeremias, capítulo 20, os versículos 7 até 13. Profeta Jeremias, capítulo 20, os versículos 7 até 13. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anunciam a tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Clamem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, pois ele livra os pobres do poder dos maus. Obrigado. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Queremos ouvir então também assim a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos 24 a 39, que também então vamos poder acompanhar na projeção. Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 39. Eu convido assim a nos colocarmos em pé para aclamarmos e recebermos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
Assim diz a palavra segundo o evangelista. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Bem-aventurados, felizes são todos aqueles que ouvem, meditam e vivem a partir da palavra do Senhor. Amém. Podemos assim nos assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós nesta manhã. Queremos refletir sobre o tema: o que ganho com isso? Esta tem sido uma pergunta que está como pano de fundo para uma série de coisas e acontecimentos que chegam diariamente até nós. Esta pergunta é pano de fundo das avalanches e enxurradas de transações e operações ilícitas e corruptas que têm acontecido no nosso mundo, seja no âmbito político ou não. E eu e você não precisamos procurar muito para encontrar situações destas das quais eu citei. Para citar somente uma situação recente, lembramos das compras de respiradores de forma errada, equivocada, corrupta e ilícita, não somente no estado de Santa Catarina, mas também outros estados que seguiram a mesma proposta ilícita e de corrupção. A pergunta que fica no ar é: quanto cada pessoa envolvida ganhou com isso? Com toda certeza poderíamos passar muito tempo aqui citando situações de corrupção, de injustiça, de inverdade, daquelas das quais são condenadas pelo reino de Deus. Mas não é este o nosso objetivo nesta manhã. O objetivo nosso nesta manhã é olhar para a proposta do reino de Deus e para a vivência deste reino para dentro da humanidade. Podemos, no entanto, afirmar desde já
que nenhuma destas situações ilícitas estão de acordo com a vontade de Deus, nem com a proposta do reino de Deus para as pessoas. Pelo contrário, os textos indicados para este terceiro domingo após Pentecostes, do qual nós ouvimos 2 leituras, trazem implicações da vivência do reino de Deus para a vida das pessoas, mas também traz o preço da proposta do reino de Deus para a vida das pessoas. E ao contrário do que costumamos ver e ouvir, então, ao invés de trazer benefícios, riquezas, a proposta do reino de Deus traz, por vezes, sofrimento, perseguição e insultos. Em outras palavras, o seguir a vontade de Deus, anunciar o seu reino, não é situação de privilégio. Pelo contrário, está sob o sigma do sofrimento e morte, e muitas vezes, muitos dos discípulos de Jesus passaram algo semelhante que Jesus, morte de forca e de cruz. O texto do Antigo Testamento nos apresenta a fidelidade de um homem chamado Jeremias, uma fidelidade que não abriu mão da palavra de Deus e que trouxe sofrimento e perseguição ao profeta. Para entendermos um pouco melhor, precisamos olhar para a vida de Jeremias. Se nós olhamos para o livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vamos encontrar o chamado de Deus para a vida dele. No entanto, ele responde para Deus num primeiro momento, talvez assim como nós, talvez respondemos para Deus quando Deus nos chama e nos dá tarefas. Jeremias olha para Deus e diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. É certo que a humanidade, sempre que Deus chama e dá tarefa, tem a tendência de botar desculpas. No entanto, Deus responde para ele: eu estendo a mão, toco os teus lábios e digo: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Deus então alerta o profeta Jeremias: escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu lhe estou dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falarei. Jeremias, na sua trajetória de vida, foi perseguido, sofreu atentado contra a sua própria vida, foi processado, foi golpeado, foi lançado num tronco, foi açoitado, foi preso, foi jogado numa cisterna e por fim foi sequestrado e levado para o Egito contra a sua vontade. Tudo isso por quê? Por causa da mensagem de Deus que ele anunciava e que desagradava as pessoas. As suas palavras não agradavam os ouvidos, mas pelo contrário eram palavras duras que denunciavam a corrupção, as falcatruas do povo, assim como denunciava os sacerdotes, os líderes religiosos e os políticos da época. Poderia então ser dito, mas até mesmo os religiosos, sim, até mesmo os religiosos e sacerdotes. Contextualizando, poderíamos dizer que Jeremias no nosso tempo não se calaria diante da corrupção política, da área da saúde e da compra ilegal de respiradores, nem concordaria com o mercadejar do evangelho de alguém em nome da igreja querer vender feijões mágicos para iludir a vida das pessoas que já estão em tempos de aflição, de desespero. Como alguém em nome da igreja, em nome do próprio Deus, pode querer iludir as pessoas? Não por acaso, este texto de Jeremias, que é um texto pesado, não por acaso esse texto está colocado para este terceiro domingo após Pentecostes, onde nós lembramos nesta semana João Batista, dia de São João. João Batista, que foi mártir, que morreu por causa do Evangelho,
João Batista que não abriu mão de falar da vontade de Deus, de denunciar as injustiças. E a consequência nós sabemos, a sua cabeça foi entregue numa bandeja. Se olharmos para o contexto extra-bíblico, nós vamos encontrar inúmeras situações e personagens que pagaram com a própria vida o não amoldar-se aos princípios de injustiça e corrupção, nem se calaram de falar de Deus e do seu reino diante de ameaças. Podemos dizer que estes e estas entenderam o Evangelho, esse Evangelho que nós ouvimos neste dia, quando Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amados e amadas, também na atualidade nós ouvimos, e eu tenho ouvido às vezes de colegas ministros e ministras, que se sentem caluniados, desprezados, ameaçados, abandonados por não abrirem mão do Evangelho da salvação em Jesus Cristo, que é o único agente de transformação de vidas, mas não somente de vidas, mas de realidades. Nós mesmos já experimentamos situações semelhantes, onde fomos coagidos a falar aquilo que agradasse o ouvido dos ouvintes, ou que massageasse o ego. Mas, queridos e queridas, eu já disse em outros momentos, para mim está muito claro, que se um dia eu tiver que abrir mão do Evangelho da salvação, que denuncia injustiças, que faz com que as pessoas entendam a sua posição diante de Deus, se eu assim tiver que fazer, então eu volto a plantar cebola e batata. Por isso a pergunta que um anunciante e ouvinte do Evangelho jamais deveria se fazer, tanto eu como pregador, como vocês como ouvintes, ou todos os ouvintes e pregadores, jamais deveriam fazer na sua vida: o que eu ganho com isso? O que eu ganho anunciando o Evangelho? O que eu ganho vivendo o Evangelho? A pergunta que nós deveríamos fazer: o que o reino de Deus ganha com isso? É claro que todos os mártires e discípulos que anunciaram o Evangelho em todos os tempos e lugares ganharam a salvação. Deus lhes deu a salvação, a vida eterna, e vai continuar dando a vida eterna para todos aqueles que com fidelidade anunciam o Evangelho, que abrem mão da sua vida. Muitas vezes, muitos abriram mão da sua vida, abriram mão dos seus próprios interesses, como Jesus nos lembra na leitura, abriram mão da família, abriram mão de muitas coisas. Amados e amadas, que bom que podemos fazer como Jeremias. No final da leitura de Jeremias, nós vimos que Jeremias estava muito aborrecido com tudo o que estava acontecendo. Que bom que nós podemos fazer como ele, que derramou tudo na presença de Deus, inclusive os seus sofrimentos, as suas decepções. Ele está decepcionado com o contexto político-religioso da sua época. Toda a injustiça e corrupção humana que destruía a vida deixava Jeremias muito aborrecido. E quando nós olhamos para Jeremias, vamos perceber que até mesmo no seu coração passou um forte sentimento de vingança. Vamos ser sinceros, nós não somos diferentes. Nós por vezes também queremos fazer vingança quando nós enxergamos as coisas erradas. Mas Jeremias faz uma coisa: ele entrega na presença de Deus todas as coisas, também os seus sentimentos de vingança. Jeremias com isso abre mão de realizar esta vingança com as suas próprias mãos, deixando sob a presença de Deus e da justiça de Deus este encaminhamento. Não podemos experimentar outra coisa, nós devemos experimentar o mesmo que Jeremias experimentou. Nós não precisamos carregar e viver com sentimentos de vingança, com sentimentos de raiva com tudo que a gente vê, inclusive talvez com aquilo que diz respeito a Deus. Talvez nós nos perguntamos nesse tempo de pandemia: onde está Deus? Talvez nós nos intrigamos com Deus. E Lutero dizia: tem dia que eu não quero nem orar.
E Deus sabe disso. Mas Lutero também sabia que quando eu tenho vontade de xingar Deus, eu vou xingar Deus, mas eu vou estar falando com Ele. Talvez eu e você também temos estes momentos de querer dizer as coisas para Deus, e Jeremias diz tudo para Deus, inclusive os sentimentos que ele tem contra Deus. Quando assim nós procedemos, quando nós esvaziamos o que está dentro de nós, então nós podemos também experimentar o que Jeremias fez aqui, louvar a Deus novamente, porque então o seu coração está aliviado. E Jeremias aqui termina dizendo que Deus nos livra de todo o mal. Meus queridos e queridas, Deus confere à sua igreja, a mim e a você, o papel profético em todos os tempos e lugares. Se a pergunta for o que eu ganho com isso, com toda certeza o reino de Deus não está sendo vivenciado e anunciado com fidelidade. Mas pelo contrário, o Evangelho está se corrompendo, está sendo desvirtuado, e o papel da igreja também. Mas a pergunta deve ser sempre o que o reino de Deus ganha com isso. E é claro que Deus vai presentear as suas bênçãos sobre nós como igreja, como indivíduos, como cristãos. E estas bênçãos já iniciam aqui, mas elas nos levam para dentro da eternidade. Que Deus assim nos ajude a sermos fiéis na sua missão no mundo, a cada novo dia, dando testemunho de amor, fidelidade, justiça e verdade. Paz e bem a todos e todas nós. Amém. Convido assim a nos colocarmos em pé e confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, respondendo também a esta palavra que nos desafia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus assim acolha também a nossa confissão de fé. Amém. Podemos assim nos assentar.
Nós chegamos assim ao momento da nossa oração final, do nosso culto. Eu pergunto se temos motivo em especial que queremos colocar diante de Deus, pedido ou agradecimento. Pela minha amiga Sheila, ela está grávida de 7 meses e precisa de uma alimentação, ela está tomando aquelas injeções 2 vezes por dia, mas a gente fala que ela já perdeu 2 gestações, uma no hospital e outra também por aborto. E Deus tem sido muito bom, né, com ela, porque ela está conseguindo segurar muito bem, mesmo que a gente esteja pandemia, então a gente está com fé que dessa vez vai vir a Paola de fora. Bom. Mais motivos, Andreas? O motivo do agradecimento em fevereiro desse ano, a gente soube que meu pai tinha uma doença cardíaca que tinha 6 meses de expectativa de vida. E no meio da pandemia, a gente procurou vários lugares, né, para cirurgia, Santa Catarina. E daí a gente, quando viu que estava demorando demais em Santa Catarina, ele voltou para o Mato Grosso, né, ele mora em Cuiabá, no domingo, e na segunda-feira ligaram do Hospital Central do Mato Grosso para fazer cirurgia. E daí, assim, milagrosamente, né, na penúltima semana que o hospital já estava aberto, ele foi operado e faz 30 dias agora, já está caminhando 2,5 km por dia. Então, assim, foi bem aquela filme do Indiana Jones, quando vocês passam por baixo daquele muro que está fechando, né? Deus permitiu ele passar pela última semana do hospital e andava fazendo cirurgia dentro da pandemia. Foi realmente um milagre, assim, certo? Com certeza. O nome dele aí, Andrés? Hildebrand. Vamos agradecer porque a gente tem acompanhado, o nome não estava tão presente na cabeça, mas a gente acompanhou também toda essa situação em oração e a gente se alegrou muito com as notícias que vieram e a gente precisa agradecer a Deus. Precisa agradecer porque assim como nós ouvimos no versículo ou no texto de saudação, Deus tem feito grandes coisas. E aqui é uma prova disso. Eu convido então a nos colocarmos em pé para o nosso momento de oração. Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos pela oportunidade nesta manhã que tu nos deste de realizar esse culto presencial. Mesmo com esta nova modalidade, com tantos cuidados que nós temos que ter, com tantos preparativos que o presbitério se preocupou em realizar, para que hoje de manhã nós pudéssemos nos reunir presencialmente. Sim, ó Deus, nós sabemos que muitas pessoas que gostariam de estar aqui não podem estar conosco, porque é desrecomendada a sua participação. Mas por isso também pensando nelas, nós estamos gravando este culto. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque presencialmente ou virtualmente, nós podemos nos colocar em celebração e culto diante de Ti. E te agradecemos, bondoso Deus, porque Tu vens ao nosso encontro e nos reúnes. E falas conosco por meio da Tua palavra. A Tua palavra que nos desafia, a Tua palavra que não concorda com as corrupções e injustiças no mundo, e a Tua palavra que quer que nós sejamos Teus profetas e profetisas no dia a dia da vida. Nós te agradecemos, bondoso Deus, pela Tua palavra nesse dia, que ela sirva de alimento para a nossa fé para esta semana que estamos iniciando. Bondoso Deus, te somos gratos, porque diante de Ti podemos colocar nossos pedidos e agradecimentos. E assim nós queremos te agradecer. Trazemos diante de Ti a recuperação, a todo o processo de cirurgia, mas também de recuperação do seu Hildebrand. Obrigado, Senhor, porque nós pedimos por ele aqui nos cultos antes da pandemia, e de lá para cá muito se passou, mas ele conseguiu fazer a cirurgia do coração e pode agora estar em recuperação e estar bem. Te agradecemos imensamente por isso e por tantos outros motivos do qual Tu já mostraste o Teu agir.
Queremos, bondoso Deus, também pedir pela saúde da Sheila e do seu bebê. Queremos pedir a Deus que Tu cuides dela, para que esta gravidez, que vem após alguns abortos, que esta gravidez possa permanecer. Que também este bebê possa ser alegria e, por que não dizer, motivo de louvor e adoração ao nosso Deus pela sua vinda ao mundo. Por isso nós te pedimos, cuida da Sheila, do bebê e de toda a sua família. Colocamos diante de Ti, bondoso Deus, cada pessoa da nossa comunidade, cada pessoa da nossa família, cada pessoa do nosso círculo de amizades, cada pessoa da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, ó Deus, toda a Tua criação. E nós rogamos que Tu cuides carinhosamente de cada um e cada uma. Queremos te pedir pelas lideranças da nossa comunidade, também do nosso sínodo, da nossa ISLB, mas as lideranças da Tua igreja como um todo, que elas com fidelidade possam anunciar e vivenciar o Teu Evangelho. Queremos rogar também, ó Deus, pelas nossas autoridades. Conceda, Senhor, sabedoria diariamente a elas, para que possam conduzir da melhor maneira toda a situação do nosso país e do nosso mundo. E tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui, mas que está guardado em nosso coração, nós queremos colocar diante de Ti, quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber então assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim carinhosamente e amorosamente te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, vivenciamos o reino de Deus, hoje e sempre, e servimos a Ele com muita alegria e disposição, lembrando que Ele nos chama a sermos seus profetas e profetisas também para dentro deste mundo. Abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana. E nos encontramos então no próximo domingo de forma virtual, mas também então, se tudo Deus assim permitir, no dia 5 de forma presencial. Um forte abraço a todos e todas, e não tenho o meu abraço para vocês lá atrás, tá? Mas está o meu abraço aqui para vocês. Que Deus abençoe.